Bomba! O vídeo mais esperado chegou para você. Acompanhe agora. Olha só, era coisa de ficção científica, mas está virando realidade. Imagina pegar a sua mão e aí de repente você paga a conta. Estão aí favoráveis, aceitam a colocação de um chip dentro da sua mão para realizar pagamentos, armazenar informações, entre muitas outras coisas. Se você assiste meus vídeos já há alguns anos atrás, provavelmente você deve se lembrar que eu já venho falando isso há muitos anos. Agora chegou a hora que todas essas coisas começam a se concretizar. Estamos diante, literalmente, do cenário da marca da besta, agora sendo totalmente preparado dentro da mente de milhões de pessoas ao redor do mundo. Essa matéria que vocês estão vendo aí, ela está agora sendo replicada no G1. A Folha replicou, o Estadão replicou, agora, por incrível que pareça. Mas foi uma matéria criada pela própria BBC News, de forma totalmente tendenciosa a começar a preparar um cenário que nós já vínhamos aí falando há um bom tempo. Um cenário que é propício, se olharmos aí pelas próprias escrituras, um cenário de marca da besta. Muitos vão relutar, vão defender, falar que não é, que isso não tem nada a ver. Mas se você estudar ao pé da letra e você entender quando as escrituras falam a respeito de compra e venda, a respeito de um número, que é um número de homem, o número 666, nós podemos ver que as escrituras falam claramente, no fim dos tempos, de uma área financeira. Estamos falando de comprar e vender da mesma forma que a matéria está falando. Estamos falando de controle de uma única pessoa, que no caso é o próprio antimessias, o próprio anticristo. Um chip dentro da sua pele fará total controle da sua vida. Saberão quanto você ganha, quanto você gasta, saberão por onde você anda por meio de um sistema GPS, saberão o que você fala, o que você conversa, até mesmo todos os seus dados serão armazenados lá. Você sendo preparado agora, de uma forma psicológica, com uma matéria dessas, para aceitar de uma forma muito mais fácil tudo o que está por vir. Você acredita nisso que eu estou falando? Deixa aí seu comentário aí embaixo, falando sua opinião a respeito, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam abrir os olhos diante disso e para que nós possamos então ser a resistência. A matéria, que está agora replicada no G1, diz assim: microchips que permitem pagamentos com a mão começam basicamente a serem falados, podemos dizer assim. Empresas oferecem chips de pagamentos injetados sob a pele que podem ser usados para pagar contas como um cartão de débito ou crédito comum. O mais interessante é que nas escrituras nós falamos a respeito de mão e testa. E essa matéria, junto com uma matéria em vídeo que eu estarei complementando aqui para vocês, mostram perfeitamente como tudo isso se encaixa de uma forma assustadora, de uma forma tenebrosa, ok? A empresa anglo-polonesa, chamada de Valmore, diz que se tornou, no ano passado, a primeira empresa a colocar à venda chips para pagamentos injetáveis. Ok. O implante pode então ser usado para pagar uma bebida no Rio de Janeiro, veja como é que a matéria é tendenciosa, ou um café em Nova York, até como um corte de cabelo em Paris. E o que eles querem então dizer com isso? Que você pode utilizar esse meio de pagamento para pagar coisas ao redor do mundo. Aparentemente, parece aí que se nós juntarmos Paris, Nova York e Rio de Janeiro, temos até uma única moeda mundial, que é algo que já é projetado aí para essa nova ordem secular que o próprio sistema já vem tramando ao longo dos próximos anos para que isso realmente aconteça, junto com metacapitalistas, com empresas e com instituições que lutam aí de dia e de noite para que tudo isso possa se solidificar no mundo. Mas é claro que existirão as conversões. O que eles querem mostrar é que com um único chip você pode utilizá-lo aí em qualquer parte do mundo. Uma vez que você faça uma implantação de um chip, que é um chip pequeno, tem o tamanho aí de um grão de arroz, vamos falar assim, você pode chegar em qualquer estabelecimento, postar a sua mão e fazer o pagamento. Então você não precisa ser com dinheiro, cartão de crédito, celular ou qualquer coisa do tipo. Ele pode ser usado onde quer que seja que pagamentos sem contatos sejam aceitos. Há mais ou menos 2 anos atrás ninguém falava de pagamentos sem contatos. Mas agora, diante de algo que vem acontecendo desde o final do ano de 2019, a própria pandemia em si, nós somos obrigados
a procurar aí pagamentos sem contatos. E na verdade é o que essa matéria agora já vem aí fazendo a propaganda diante de todos nós. Pagamentos sem contatos, mais uma facilidade de ter um chip aí sobre a sua pele ou algo na sua testa que vocês vão entender perfeitamente como funciona. O chip da Valetmor pesa menos que 1 grama e é um pouco maior que um grão de arroz, composto por um minúsculo microchip, ok? E como é que funciona essa tecnologia? Algo que eu já venho falando há muito tempo. No caso, a própria frequência RFID, ou seja, radiofrequência. Aquilo literalmente que era considerado teoria da conspiração, nesse momento passa a se tornar realidade. E por que grandes empresas como a própria BBC News, como a própria Rede Globo com o seu G1, como o R7 da Record, como a Folha de São Paulo, como o Estadão, grandes meios de comunicação da própria mídia, trabalham agora para que você possa ser mais tendencioso a aceitar. Eles dizem assim: para muitos de nós, a ideia de ter um chip implantado em nosso corpo é horrível. Eles sabem que as pessoas não querem isso. E eles sabem aonde isso vai levar. Mas nesse momento, eles fazem então uma pesquisa no ano de 2021, as quais mostram, principalmente na União Europeia, que 51% das pessoas, ou seja, a maioria, 1% a mais, olha que coisa tendenciosa, aceitasse então consideravelmente fazer esse implante. Porém, se você observar aqui, a matéria mostra apenas 4 mil pessoas. E provavelmente isso daqui foi feito na Suécia, onde lá boa parte das pessoas já utiliza chips. Porém, se você pegar o resto da população mundial, é lógico que você não terá 51% de aprovação, mas para que as pessoas comecem a se acostumar, e principalmente algo que queremos falar muito, é como o comportamento das pessoas pode influenciar outras, por exemplo, o comportamento de manada. Você saber que a grande maioria está indo diante de alguma coisa, faz com que você seja tendencioso a ir também. Então eles utilizam isso como uma forma de fazer com que você aceite, de uma forma muito mais fácil, a implantação de um chip sobre a pele. Em teste desde o final dos anos 1990, o implante de chip em humanos já é usado em várias partes do mundo. No ano passado, uma pesquisa feita com 4 mil pessoas no Reino Unido e na União Europeia mostrou que 51% da população aceitaria implantar o chip no corpo. A senhora colocaria um chip na mão para fazer pagamento? Depende. Depende se for conveniente, né? A tecnologia não vai parar, né? Ela vai estar sempre evoluindo e a gente tem que evoluir junto, né? Porque não dá para ficar para trás. E uma matéria curiosa aí da Record mostra que não é apenas o chip que eles estão querendo fazer, mas também a utilização da sua testa, ou melhor, da sua face, do reconhecimento facial. Uma técnica menos invasiva que o chip e que vem sendo usada no mundo todo, inclusive no Brasil, é o reconhecimento facial. Essa empresa aqui desenvolveu um aplicativo que faz compras através da face. Basta escolher a forma de pagamento, virar para o rosto do cliente, o aplicativo vai analisar a face cadastrada no banco de dados e depois o pagamento é aprovado. Empresas que crescem cada vez mais a cada ano, como por exemplo a própria Visa, que são empresas que estão por trás de tudo isso aí e que principalmente trazem curiosidades como por exemplo algarismos romanos, algarismos gregos e algarismos babilônicos, 3 dos principais dialetos que já tivemos no mundo, mostram o número 666 de trás do seu nome. Se você não sabe, o VI, a primeira parte dela, faz referência ao algarismos romanos, que é o número 6, o S ao algarismo grego, que também é o número 6, e o A ao algarismo babilônico, que também é o número 6. Então o próprio nome já traz aí o 666, e a empresa Visa é a que está encabeçando todo esse processo financeiro que impedirá aí as pessoas de comprar ou vender se não tiverem essa marca. E a minha pergunta para você é: será que tudo isso é mera coincidência? Será que as informações se encaixam perfeitamente, mas na verdade seriam apenas uma coincidência? Uai, seu app de vídeos curtos.